Muito boa tarde, sejam bem-vindos à nossa palestra habitual dos domingos às 17 horas. Hoje o trabalho vai ser apresentado pelo Paulo Henriques, retomando o estudo do livro dos Médiuns. O tema de hoje é a identidade dos espíritos e vamos, um tema extremamente importante para não nos deixarmos enganar com essa identidade. É um tema muito aliciante no seu estudo. E sobretudo nos tempos em que a mediunidade é tantas vezes utilizada, enfim, de formas menos dignas e menos corretas, levando tantas pessoas a enganos, a fraudes até. Então, como nada melhor do que conhecer para não nos deixarmos enganar, vamos hoje então realizar mais um estudo do Livro dos Médiuns de Allan Kardec. Como habitualmente, vamos começar por fazer nossa preparação, nossa ligação mental ao Criador, aos bons espíritos. Intuição. Porque a profecia jamais foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo, disse Pedro. Todos os homens participam dos poderes da intuição no divino tabernáculo da consciência, e todos podem desenvolver suas faculdades nesse sentido no domínio da elevação espiritual. Não são fundamentalmente necessárias as grandes manifestações fenoménicas da mediunidade para que se estabeleçam movimentos de intercâmbio entre os planos visível e invisível. Todas as noções que dignificam a vida humana vieram da esfera superior, e essas ideias nobilitantes não se produziram por vontade de homem algum, porque os raciocínios propriamente terrestres sempre se inclinam para a mediunidade em seu arraigado egoísmo. A revelação divina, significando o que a humanidade possui de melhor, é cooperação da espiritualidade sublime, trazida às criaturas pelos colaboradores de Jesus, através da exemplificação dos atos e das palavras dos homens retos que, a golpes de esforço próprio, quebram o círculo de vulgaridades que os rodeiam, tornando-se instrumentos de renovação necessária. A faculdade intuitiva é instituição universal. Através dos seus recursos, recebe o homem terrestre as vibrações da vida mais alta, em contribuições religiosas, filosóficas, artísticas e científicas, ampliando conquistas sentimentais e culturais. Colaboração essa que se verifica sempre, não pela vontade da criatura, mas pela concessão de Deus. Amado Mestre, ao iniciarmos a nossa reunião de hoje, vimos rogar as tuas bênçãos de amor e paz. A presença sempre generosa e tão amiga desses benfeitores espirituais que nos envolvem, que nos intuem ao bem, que nos trazem, através dos canais da intuição, os seus recados, os seus alertas, as suas ideias, inspirando-nos na boa condução das nossas vidas. Permite, Senhor, que neste trabalho que agora iniciamos, também eles se mantenham todos presentes, junto de todos nós, encarnados, auxiliando-nos através dessa intuição, a bem compreendermos os recados que nos envias hoje. Mas permite também que esse auxílio espiritual possa estender-se a todos os nossos irmãos que nos acompanham a partir dos seus lares,
mas também a todos os nossos irmãos que, na condição de espíritos desencarnados, participam desta Assembleia, participam deste estudo. Que as tuas bênçãos de amor e paz nos envolvam a todos, auxiliando-nos a melhor compreendermos as razões da nossa existência, os compromissos que temos nesta reencarnação e as formas de nos doarmos em amor e em paz. Muito boa tarde a todos. Hoje, como a Maria Emília disse, estaremos a estudar novamente o livro dos médiuns. E neste caso nós vamos estudar um item ou um capítulo, iniciar um capítulo que fala da identidade dos espíritos. Este capítulo depois vai ser mais desenvolvido na próxima semana, mas hoje vamos falar do primeiro item que fala das provas possíveis de identidade. Este é um dos temas que é muito interessante. Aliás, é interessante como na leitura de abertura, que é tirada ao calhar e que sempre dizemos, nada acontece por acaso, aquelas coisas que nós dizemos no meio espírita, e na realidade nada acontece por acaso, sai um capítulo que fala, Emmanuel fala-nos da intuição, e vamos ver como isso é importante para a nossa reflexão de hoje, para o estudo de hoje, que fala da identidade dos espíritos. Kardec vê este assunto da seguinte forma. Ele começa logo por dizer que a questão da identidade dos espíritos é uma das mais controvertidas, depois da obsessão. É uma das maiores dificuldades do espiritismo prático. Se nós pensarmos bem, a mediunidade sempre existiu de todos os tempos. Desde que o homem existe na Terra, que existe a mediunidade. E existe essa faculdade de o homem se comunicar com o plano espiritual e de sentir o plano espiritual. Isto também, naturalmente, porque sendo o homem um ser essencialmente espiritual, temporariamente com um corpo físico, nós, na nossa vida, de todos os dias, nós estamos interligados com o plano espiritual e, portanto, sentimos uma sensibilidade àquilo que é a nossa verdadeira casa, a nossa verdadeira pátria, que é o plano espiritual. E então esta questão da mediunidade sempre existiu e como sempre existiu, ela também sempre foi vista como uma forma de ver esse mundo que muitas vezes foi considerado como algo fantástico. Aliás, ainda hoje isso acontece, não é? As pessoas muitas vezes utilizam, e mal, a mediunidade para obterem respostas às suas questões, se devem, de alguma forma, fazer determinado negócio, ou se devem, naquela altura, escolher uma determinada plantação, como se fazia no passado, ou se devem ou não devem casar com aquele ou aquela pessoa. E, portanto, tentam encontrar na mediunidade respostas mágicas para as coisas. Depois, por outro lado, os médiuns também sempre foram vistos como aquele portal mágico para o outro mundo, ainda usando muitas vezes essas pessoas que têm uma sensibilidade mais apurada num determinado sentido, vendo nelas como uma ponte para as respostas que as pessoas pretendem. E isso fez com que os espíritos sempre respondessem a todas as questões e mais algumas, não é? Porque, naturalmente, quando
Nós colocamos questões às pessoas, as pessoas respondem. Também quando colocamos questões aos espíritos, os espíritos também respondem. Então, esta questão da identidade dos espíritos sempre foi um dos grandes problemas que Kardec solucionou, e muito bem, utilizando uma técnica, digamos assim, para identificar os espíritos. Quando um espírito se comunica, é claro que Kardec, pela escrita ou pela psicofonia, portanto, pela psicografia ou pela psicofonia, o espírito poderá dizer que é fulano tal e não ser. E, portanto, como é que Kardec iria analisar o tipo de espírito que se está ali a manifestar? Os espíritos podem assinar os mais diversos nomes, dizerem que são uma determinada pessoa ou um determinado indivíduo que foi ilustre na Terra, portanto, com nomes ilustres, e ele tinha que analisar e entender se realmente se seria aquele espírito, de que forma é que ele poderia analisar. E então ele diz que se julgam os espíritos como os homens pela sua linguagem. E, portanto, utilizando esta técnica, ele traz-nos aquilo que constitui a doutrina espírita. As 5 obras básicas e toda a revista espírita, todas as mensagens são analisadas segundo este crivo. Julgam-se os espíritos como os homens pela sua linguagem. Então, aquilo que ele nos diz é que para analisar uma determinada mensagem, não importa qual é o título, o nome que o espírito dá. E isto ele analisa, mais uma vez, tendo em atenção aquilo que sempre aconteceu ao longo do tempo. As pessoas procuram, muitas vezes na modernidade, algo mágico, não é? Aliás, na atualidade, isso ainda acontece mais em todas as coisas. Nós queremos coisas mágicas que nos resolvam os nossos problemas. Queremos algo mágico que nos emagreça para depois podermos comer no Natal. Nós queremos algo mágico que resolva todos os nossos problemas financeiros. Portanto, como se fosse uma pílula que resolve todas as questões. E muitas vezes, quando as pessoas chegam ao centro espírita, procuram também algo mágico que resolva todos os problemas da sua vida, todas as questões que estão a enfrentar, e, portanto, nesse algo mágico que se procura, nas questões que se colocam, neste caso, aos espíritos, os espíritos muitas vezes respondem aquilo que nós queremos ouvir. Muitas vezes são espíritos levianos que se divertem com a nossa credibilidade, ou então têm outras intenções mais perigosas. Então, Kardec faz isto. Julgam-se os espíritos conforme os homens pela sua linguagem. Ele vai analisar qual é o conteúdo da mensagem. O que é que o espírito diz? O que é que ele transmite? Qual o seu conteúdo moral? Qual o seu conteúdo sob o aspecto literário, científico, etc. Então, o nome que tiveram na Terra, continua ele, em uma das 1000 existências corporais efêmeras por que passaram, é coisa absolutamente insignificante. Então, ele vai analisar uma mensagem que chega, foi ditada por um espírito que foi ilustre na Terra, e ele analisa a mensagem e aquilo que ele considera é que não importa se aquele espírito é realmente de Aragô, por exemplo, não importa. O que importa é o conteúdo. Analisa o conteúdo e analisa se aquele conteúdo seria colocado se Aragô estivesse na Terra ou se estivesse no plano espiritual, continuando com o mesmo pensamento, se ele diria aquilo, se faria sentido ele transmitir aquela mensagem. E, portanto, a partir daí, analisando e verificando se realmente aquela mensagem poderia ser atribuída a Aragô, não importa mais se é mesmo o espírito de Aragô ou não, o que importa é o conteúdo
que poderia ser atribuída àquele espírito e, portanto, pela elevação do conteúdo, é que ele vai utilizar a mensagem e incluí-la, e como fez, incluí-la na doutrina espírita, nos princípios da doutrina espírita. Portanto, o nome que determinada personagem teve em determinada altura não importa muito, porque aquele espírito já viveu múltiplas e múltiplas existências e, portanto, o facto de ele assinar com um determinado nome não importa. Neste caso, o que importa, sim, é o conteúdo da mensagem. Mas a posição é diferente quando um espírito de ordem inferior se apossa de um nome respeitável para dar crédito às suas palavras. É com o favor de esses nomes de empréstimo e com a ajuda da fascinação que certos espíritos sistemáticos, mais orgulhosos que sábios, impingem as ideias mais ridículas. E aqui coloca-se uma outra questão. Bom, Kardec analisa as mensagens que os espíritos ilustres nos trouxeram, incluindo-as na obra básica e estudando essas mesmas mensagens, mas aqui ele fala de uma questão que tem a ver com o espiritismo prático, ou seja, os grupos de estudo em que os espíritos se comunicam através de diversos médios. Aliás, Kardec publica o Livro dos Médios exatamente como um manual para auxílio a estes grupos, porque, como dissemos inicialmente, a mediunidade em si sempre existiu, é neutra em si própria e, portanto, tem a ver com a direção e a forma como se utiliza a mediunidade. E com essa preocupação, Kardec publica o Livro dos Médios e este, como se dizia ao início, este assunto da identidade dos espíritos é uma preocupação. Então, ela serve como uma orientação para todos nós, serviu no passado para os médiuns daquela altura, mas serve para todos nós, nesta altura, continua extremamente atual, porque os espíritos muitas vezes assinam com nomes ilustres, são espíritos brincalhões, são espíritos de ordem inferior que muitas vezes assinam com esses nomes tentando passar as ideias mais ridículas. Isto com base e com a ajuda, como ele diz, da fascinação. Então, os espíritos tentam passar essas ideias ridículas para perturbar, para desorientar os grupos e desorientar todas as pessoas que possam ler. E hoje, na atualidade, isto acontece sistematicamente. Muitas vezes nós encontramos mensagens na internet de espíritos que vêm falar sobre a pandemia, não é? Agora está em voga, não é? Falar sobre os espíritos que trazem comunicações sobre a pandemia, de coisas maravilhosas que estão a acontecer no plano espiritual, etc. E aquilo que nós, como espíritas, na atualidade devemos fazer é exatamente aquilo que Kardec nos ensinou, que ele próprio utilizou na construção da obra básica e na construção da doutrina espírita. É analisar a mensagem pelo seu conteúdo e não pelo nome e pelas coisas ou pela linguagem muito fantástica e muito rebuscada que se tende a passar. Nestes casos, aquilo que muitas vezes acontece é que os espíritos têm conhecimentos, portanto, os espíritos foram os homens que estiveram na Terra. E, portanto, ao passarem para o plano espiritual, eles mantêm esses conhecimentos, poderão ter conhecimentos intelectuais mais desenvolvidos, mas neste caso que se está aqui a apresentar, espíritos de ordem inferior são moralmente inferiores e muitas vezes então tentam passar essas ideias ridículas misturando-as com ideias que são válidas, que são verdades científicas e, portanto, misturando essas ideias, tentam impingir essas tais ideias ridículas e muitas vezes assinam com nomes que foram venerados na Terra. Nós encontramos mensagens e livros até que são publicados de
antigos apóstolos, dos apóstolos, do próprio Jesus, não é? Assinados como Jesus. E, portanto, o que acontece nessas alturas é que, antes de se publicar, antes de se divulgarem essas mensagens, ou, no nosso caso, antes de reenviarmos essas mensagens para todos os nossos amigos e familiares, conhecidos e desconhecidos, divulgando uma mensagem, temos que as analisar, como Kardec fez. Faz sentido aquilo que está ali? Qual é a ideia que é transmitida? Não importa qual é a assinatura, mas faz sentido aquilo que está ali analisado? Poderemos ter alguma dificuldade inicialmente em fazê-lo. Aliás, é sempre, não é fácil analisar as mensagens, mas como é que nós o poderemos fazer? Tendo por base o estudo. Se nós conhecermos o fenómeno, se nós conhecermos aquilo que Kardec nos traz como um guião para todos nós, que é o Livro dos Médiuns, conhecermos, estudarmos as obras básicas, as obras complementares, nós vamos ter informação para raciocinar sobre o assunto. E o conhecimento vai nos permitir analisar uma determinada mensagem e perceber se realmente aquilo faz sentido ou não faz sentido. Muitas vezes as pessoas dizem assim, eu tenho alguma dificuldade em ler as obras básicas, tem uma linguagem que alguns dizem que é mais ou menos antiga. Há toda uma série de, digamos que, desculpas para não ler a obra básica, não conhecer a obra básica. Mas, atualmente, nos centros espíritas, nós vamos encontrar 1001 formas de o fazer e de sermos ajudados nesse sentido. E então, por exemplo, quem não conhece ainda as obras básicas, iniciar a sua leitura ainda há umas semanas atrás, num dos cursos, no curso sistematizado da doutrina espírita que nós estamos a fazer, uma senhora dizia, eu tenho dificuldade em ler o Livro dos Espíritos, já peguei várias vezes no Livro dos Espíritos e ainda não consegui, eu começo e depois termino. E eu disse, olha, uma forma que tem de fazer é aquela que está agora a fazer, que é estudar a doutrina espírita em conjunto. Não é? Nós estamos a estudar o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, estudamos as obras básicas no conjunto, analisando os temas que estamos a estudar no curso sistematizado e, portanto, uma forma de estudar as obras básicas que é ótima é integrar um grupo de estudos que possam estar, então, a estudar a doutrina espírita. Era aquilo que ela estava a fazer. E ainda tem aqui mais uma dica, que é uma coisa que nós implementámos lá em casa, que é no Evangelho no Lar, começámos a ler, desde há uns anos atrás, não é? Começámos a ler o Livro dos Espíritos e vamos lendo alguns itens todas as semanas. Bom, já estamos a mais de meio, já temos uns anos, mas estamos a mais de meio, mas estamos a ler o Livro dos Espíritos, vamos lendo gradualmente. E eu dei-lhe essa dica e ela diz que realmente agora está a ler o Livro dos Espíritos, vai lendo um bocadinho de cada vez. O que é importante é nós estudarmos para que possamos ter os elementos para analisar as mensagens. E vejam que isto não é só a época de Kardec, como eu estava a dizer. É na atualidade. Quando chega uma mensagem no WhatsApp ou no Facebook ou etc. Nós, que mensagem tão linda. Mandamos para não sei quantas pessoas. Mas analisamos a mensagem. Faz sentido aquilo que ela está a dizer? Faz sentido eu pegar naquela mensagem e enviar para toda a gente? Será que não se impingem ali ideias ridículas? Então eu tenho que estar atento e é muito importante que conheça a doutrina espírita. A identidade é muito mais fácil de constatar quando se trata de espíritos contemporâneos dos quais se conhece o caráter e os hábitos, dos quais ainda não teve tempo de se despojar, pelos quais ele se faz reconhecer. Então, quando se analisam mensagens de pessoas que tiveram um nome ilustre na Terra, mas que já viveram há muitos anos atrás, que ninguém se recorda de reencarnações passadas em que possa ter convivido com esse espírito, torna-se mais difícil analisar e, portanto,
a única forma de análise é mesmo o conteúdo da mensagem. Neste caso, quando os espíritos são contemporâneos, ou seja, conviveram connosco, nós vivemos as nossas vidas com eles, partilhamos as nossas vidas, quando eles se vêm comunicar, eles trazem traços daquilo que foi a sua personalidade aqui na Terra, na última reencarnação. E, portanto, torna-se mais fácil de identificar esses mesmos espíritos. Então, na pergunta colocada a Emanuel, como deverá agir o estudioso para identificar as entidades que se comunicam? E Emanuel diz o seguinte: determinados médiuns, com tarefas especializadas, podem ser auxiliares preciosos à identificação pessoal, seja no fenómeno literário, nas equações da ciência, ou satisfazendo a certos requisitos da investigação. E aqui estamos a falar daquelas mensagens que são transmitidas através de médiuns que têm determinados conhecimentos numa área. Vamos imaginar, na literatura, são pessoas conhecedoras da literatura portuguesa, da literatura brasileira, da literatura inglesa, seja o que for. E, portanto, quando um espírito se comunica nessa área, trazendo algum conteúdo nessa área, o próprio médium tem a capacidade de se aperceber, de filtrar essa mensagem e de se aperceber da sua veracidade. Todavia, diz Emanuel, essa não é a regra geral, salientando-se que as entidades espirituais muitas vezes não encontram senão um material deficiente que as obriga tão só ao indispensável no que se refere à comunicação. Porque, na realidade, não é fácil, não será fácil para um espírito comunicar-se através de um médium. Imaginando, por exemplo, o seguinte cenário: um médium, um espírito quer se comunicar em aramaico. Vamos imaginar. Seria possível. E é possível um espírito comunicar-se em aramaico, uma língua antiga, que não é conhecida da maior parte das pessoas. É um fenómeno da xenoglosia. E, ao comunicar-se em aramaico, seria uma forma de identificar, é uma prova de identificação da sua identidade numa determinada reencarnação em que ele utilizou o aramaico para se comunicar. Mas o médium tem que ter essa informação. Ele teve que ter, em alguma altura, em alguma reencarnação, um contacto com o aramaico, teve que utilizar o aramaico ao longo da sua existência, daquela existência remota, para que o espírito possa ir buscar ao subconsciente do médium a informação que lá está e comunicar-se naquela língua. Quem diz em relação a uma determinada língua pode falar em relação a um aspecto literário, à música, seja o que for. Na realidade, aquilo que acontece na maior parte das vezes, como nos diz Emanuel, é que o espírito vai encontrar no médium apenas uma parte desse manancial para se poder comunicar. E normalmente aquilo que encontra é um material deficiente que o obriga tão só ao indispensável no que se refere à comunicação. Então o espírito vai comunicar uma determinada ideia. É claro que essa ideia vai ter uma determinada tonalidade. Se ele estiver na Alemanha e o espírito, o médium, for alemão, portanto, ele vai comunicar-se na língua alemã. Se estiver em Portugal, vai comunicar-se em português. Mas a mensagem que ele pretende transmitir vai ser a mesma, não é? Aliás, como nós vamos ver aqui assim, a melhor de todas as provas de identidade está na linguagem e nas circunstâncias fortuitas. E naquele esquema, o que é que se pretende mostrar? O espírito emite uma determinada ideia, envolve o médium para lhe transmitir uma determinada mensagem que ele pretende transmitir, mas conforme o médium, essa mensagem vai ganhar um determinado colorido. Como no exemplo que nós colocámos aqui assim,
relativamente à língua que o médium utiliza, vai ser utilizada essa língua e não outra. Portanto, vai-lhe dar um determinado colorido que tem a ver com os próprios conhecimentos do médium, não só desta reencarnação, como de outras reencarnações. Portanto, o médium vai estar mais ou menos afinado a transmitir essa mensagem, mas o espírito vai ter sempre essa dificuldade de conseguir, através desse medianeiro, transmitir uma determinada mensagem. Daí nós encontrarmos sempre referências no livro dos médiuns e em todas as obras que falam acerca da mediunidade, na doutrina espírita, a referência a que o médium deve trabalhar para sintonizar com os bons espíritos, para que ele possa ser um bom medianeiro, para que possa ser um bom veículo. E então a mensagem ser mais fácil de comunicar-se. Depois Kardec ainda refere um outro assunto que ele considera muito importante. Na Revista Espírita de dezembro de 1861, ele diz o seguinte: não menos importante é recolher e passar a limpo todas as comunicações obtidas, por ordem de datas, com a indicação do médium que serviu de intermediário. Esta última menção é útil para o estudo do género da faculdade de cada um. Mas muitas vezes acontece que se perde de vista as comunicações que se tornam letra morta. Isto desencoraja os espíritos que as tinham dado, com vista à instrução dos assistentes. Isto vem num determinado contexto. Para que se analisem as mensagens, muitas vezes não é possível analisar logo a mensagem, no momento em que ela é transmitida, mas nesta prática que Kardec nos sugere, o gravar a mensagem ou passar a limpo a mensagem fará com que se organizem, em primeiro lugar, todas as mensagens que vão chegando e, ao mesmo tempo, dará aso a que um grupo de pessoas possam analisar as mensagens de forma a inteirar-se, mais uma vez, do conteúdo da mensagem. O que é que ela tem para transmitir? E se é alguma coisa que deva ser transmitida a uma população mais geral. Mas é sempre a questão de analisar a mensagem com cuidado e com diversos olhos. Os espíritos dão frequentemente por si próprios e espontaneamente provas irrecusáveis da sua identidade. Por seu caráter que se revela na linguagem, pelo emprego de palavras que lhe são familiares, pela citação de certos factos, de particularidades da sua vida, algumas vezes desconhecida dos assistentes e cuja exatidão pode ser verificada. Portanto, aqui estamos a colocar a questão das mensagens que nos chegam e que não são assinadas por espíritos ilustres, são ilustres desconhecidos, mas que são ilustres conhecidos e espíritos com os quais nós convivemos aqui na Terra e que, quando se vêm comunicar, dizem sou fulano tal, e transmitem a sua mensagem. É claro que se, por exemplo, a minha avó se comunicar, ela vai transmitir uma mensagem que me é dirigida, dizendo, provavelmente, que continua a orar por mim, para eu ter força. Poderá ser um teor de mensagem para dar força, dar coragem, lembrando que ela está lá, que continua a orar por mim, que eu não estou sozinho, etc. E vai, nessa altura, como é um espírito com o qual eu convivi aqui na Terra, ela vai-me deixar na mensagem algumas marcas que comprovam a sua identidade, que são marcas de referências, por exemplo, de alguma coisa que eu vivi em determinada altura na Terra com ela, que não são coisas que sejam conhecidas nem do médium, nem das pessoas que estão a assistir, mas o Espírito deixa essas referências para que elas possam ser uma comprovação para mim. Neste caso, que estou a receber a mensagem da minha avó.
e, portanto, ela vai dizer-me coisas que só nós dois é que sabemos e ela vai comprovar a sua identidade. Não é ao contrário. Muitas vezes a mensagem chega e depois estamos ali a procurar se realmente o espírito será de fulano tal ou de... Se ele não deu essas marcas, se ele não deixou essas marcas, essa comprovação, não temos que as procurar na mensagem. Porque quando o espírito quer realmente marcar que é aquele espírito, quer deixar a sua identidade, ele vai deixar essas referências. E não poderíamos deixar de, para ilustrar esta questão da identidade dos espíritos, trazer aqui assim alguns exemplos que achamos muito interessantes. E exemplos daquele que foi a maior antena psíquica do século XX, que foi Chico Xavier, e que, pegando no exemplo de Chico Xavier, vamos trazer aqui algumas referências sobre a identidade dos espíritos. Como é que isto acontece na prática? E a primeira obra publicada, a primeira obra mediúnica publicada por Chico Xavier é Parnaso de Além Túmulo. Não poderia haver um exemplo mais ilustrativo desta questão da identidade dos espíritos, porque em Parnaso de Além Túmulo comunicam-se dezenas de espíritos que assinam e que deixam marcas da sua identidade. Aliás, temos aqui assim a edição comemorativa do nascimento de Chico Xavier, dos 100 anos de nascimento de Chico Xavier, com comentários de Elis Barbosa, que está ali assim, e que é muito interessante porque nesta edição comemorativa ele traz algumas, nesses comentários, é trazido referências da identidade de determinado espírito. Se Antero de Quental, por exemplo, nos comunica uma mensagem em poesia, ela pode ser identificada pelo seu conteúdo. Não é? Se Antero de Quental, como homem aqui na Terra, encarnado, transmitir numa determinada rítmica, numa determinada construção, as suas poesias, naturalmente, quando ele chegasse ao plano espiritual, ele iria transmitir outras mensagens naquele conteúdo, naquela organização, na sua poesia. E é isso que os espíritos fazem. Eles vêm transmitir todas essas poesias ou prosa que um estilo que os caracterizava. E isto é muito interessante porque comprova a identidade dos espíritos e porque, por outro lado, e agora vemos aqui o papel do médium e a maleabilidade do médium para transmitir essas mensagens na sua pureza, a importância do papel do médium, porque neste caso nós estamos a falar de um médium que transmitiu, através dele, são transmitidas dezenas e dezenas de espíritos com dezenas e dezenas também de poesias e prosa. E este médium, Chico Xavier, tinha apenas a instrução primária. Por outro lado, não existia internet naquela altura, não é? Seria muito difícil para ele tentar imitar. Já por si seria completamente impossível de imitar 50 e tal autores e os seus estilos e construir todas aquelas poesias da cabeça dele. Seria impossível. Por outro lado, ele não tinha sequer acesso nem na instrução que teve, nem nos meios que existiam à disposição na altura. Então, é uma comprovação da identidade dos espíritos. Ainda hoje, nas universidades brasileiras, encontrei alguns casos que estão publicados de teses sobre a identidade e a poesia desses espíritos que se comunicaram através de Parnaso de Além Túmulo. Então, é uma das provas de identidade dos espíritos. Outra questão que também envolve a identidade dos espíritos é o caso de Humberto Campos. Humberto Campos era
Era um jornalista famoso que desencarnou e que, um tempo depois, Chico Xavier começa a receber toda uma série de mensagens que vinham e que eram assinadas por Humberto Campos. São livros de grande profundidade, são muito interessantes. Cada um deles, há um que é muito conhecido, que é Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, e é interessante que a determinada altura, quando o Chico estava a receber esse livro e depois publicou Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, a família do Chico estava a passar por uma situação muito difícil. O pai tinha ficado doente, ele vendia lotaria, ele tinha ficado doente e, portanto, o único sustento que existia para a família era o salário do Chico, que era um salário baixo e que servia de sustento para toda a família. E, portanto, eles já estavam ali a passar fome, já estavam a passar algumas dificuldades e o pai doente não podia trabalhar. Então o pai disse-lhe que, perguntou ao Chico, mas o livro está a ter, o Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, está a ter um sucesso tão grande, está-se a vender tão bem, não seria possível arrecadar uma parte, pelo menos, do valor das vendas para o sustento da nossa família, porque nós estamos a passar fome, não é? E o Chico disse-lhe, pois é, pai, mas é que eu não posso vender não posso ganhar dinheiro com a venda do livro, porque o livro não é meu, é dos espíritos. E, portanto, vejam a sensibilidade que o Chico tinha e que permitia que todos estes espíritos pudessem comunicar. Ele, apesar da família estar a passar dificuldades, nunca ganhou um cêntimo com qualquer uma das obras que tenham chegado, e foram centenas e centenas de obras que foram publicadas pela psicografia de Chico Xavier. Então, como nós estávamos a dizer, o espírito identifica-se, diz que é Humberto Campos, e isto não traz vantagens, como podemos ver, e traz até mesmo desvantagens, porque a mãe de Humberto Campos, que ainda estava encarnada na Terra nessa altura, move um processo contra a Federação Espírita Brasileira e contra Chico Xavier, dizendo que, coloca o processo em tribunal, pedindo ao tribunal que se pronuncie, dizendo se realmente é o espírito Humberto Campos, ela terá direito e a família terá direito aos direitos de autor do seu filho. E, portanto, teria algum lucro na publicação dos livros. Se não é o espírito Humberto Campos, então o médium não pode assinar os livros como Humberto Campos. Bom, há todo um desenvolvimento nesse processo judicial que depois vem a dar razão a Chico Xavier e à Federação Espírita Brasileira, mas é a partir daí que os livros de Humberto Campos vão ser assinados como Irmão X. Daí existirem livros que são assinados Humberto Campos e outros assinados Irmão X, por causa deste processo litigioso que se liga à questão da identidade dos espíritos. E portanto, vemos aqui um caso prático de como isso aconteceu. Por outro lado, também, uma outra questão relativamente à identidade dos espíritos, quando os espíritos se identificam, e neste caso para salvar um inocente da cadeia. Portanto, isto foi um caso que é publicado, isto é um recorte do jornal da época, em que dois amigos, um deles estava com uma arma, dois amigos estavam a brincar ou a falar um com o outro, estavam a utilizar uma arma e a arma dispara acidentalmente e há um dos jovens que morre. E aquele que tinha a arma na mão, que tinha feito o disparo, acidentalmente, foi acusado de homicídio. Portanto, ele estava a ser julgado por homicídio quando há um espírito, o espírito
daquele jovem, seu amigo, que tinha partido para a pátria espiritual nestas circunstâncias, vem-se comunicar através de Chico Xavier, dizendo: eu sou o tal indivíduo que morreu, e deixando provas da sua inocência. Para isso, temos aqui assim uma pequena reportagem que achámos interessante para ilustrar esta questão. Vejam como as coisas aconteceram. Processos era justamente o caso que se tratava do rapaz que matou o amigo. E pela primeira vez na história da justiça brasileira, nos autos constava uma carta escrita pela vítima depois de morta. Eu peguei o processo, olhei assim, primeira vista, achei o processo meio complicado, eu afastei, deixei para depois. Decidi todos os processos de interesse. Quando eu comecei a estudar o processo, analisar as provas, porque eu sempre fui criterioso nessa análise, eu esbarrei com a carta psicografada que o advogado havia juntado os atos. E essa carta me chamou a atenção, porque o morto estava narrando os fatos igualzinho o acusado havia dito no seu interrogatório. Foi o que me trouxe, eu me lembro bem que uma é a página 100 e outra é a página 170. O interrogatório do rapaz na página 100 e a mensagem juntada aos autos nas alegações finais do advogado de defesa na página 170. Eu comecei a fazer análise do interrogatório e da mensagem e vi que coadunava certinho um com o outro. Eu pensei, mas como que o Chico teve acesso a essa declaração? Foram noites de sono para a melhor decisão. Ali o morto explicava as razões, os motivos dele ter sido morto. Aí eu fui analisar, inclusive, a perícia feita pela polícia. Na perícia ele explicava a direção da bala, o jeito que foi dado o tiro, que também essa explicação técnica colaborava com as palavras dos adivinhos. Então eu vi que não foi intencional, não houve dolo, como nós podemos analisar dentro do direito, ele não teve aquela intenção de matar. O caso foi a julgamento 3 vezes e em todas o José Divino foi absolvido. Nas 2 primeiras pelo juiz Orimar de Bastos e numa terceira, já em júri popular, o rapaz foi considerado inocente por 6 dos 7 jurados. O promotor nem quis recorrer da decisão e depois de 4 anos, a justiça encerrou o caso. Perdi 6 anos da minha vida. Então foram 6 anos enrolado com processo. Parei de estudar. Hoje eu poderia ter formado. Na época eu larguei de estudar, não prossegui os estudos. Só tenho que agradecer a ele e ao Chico, né? Colegas meus diziam, eu ia passando às vezes do corredor fora, lá vinha o juiz do além, juiz que decide do além. E isso foi uma crítica até que eu já estava encabulado. Será que eu agi certo, será que eu agi errado? Se não chegar tanto, pelo menos o juiz Orimar de Bastos, por intermédio do Chico Xavier, também recebeu cartas de colegas que já se foram. Ele veio receber uma carta psicografada dirigida a mim, através de um espírito do Dr. Adalberto Pereira da Silva, que foi juiz em Piracanjuba, onde eu também havia sido juiz, e ali ele veio narrando o porquê que eu fui envolvido nessa decisão. O juiz Orimar de Bastos hoje está aposentado, mas exerce a função de advogado no estado do Tocantins. As lembranças do episódio que quase levou José Divino para trás das grades deve virar outro livro. Juiz e réu se viram muito pouco. José Divino acompanhou toda a entrevista no salão do júri do Fórum de Goiânia, disfarçado de operador de iluminação de nossa equipe. Escutou atentamente o que nunca teve a oportunidade de ouvir antes. Se houvesse a condenação, o Divino hoje talvez seria uma pessoa estigmatizada. E eu acredito que a justiça foi feita. E a justiça foi feita, eu vou acentuar, graças àquela mensagem que foi de dentro. Por isso que eu acredito sempre, eu falei e falo, temos que dar credibilidade às palavras do Chico Xavier. Porque se fosse qualquer outro, talvez a gente não acreditava. Mas com o Chico a gente tem que acreditar. Você acha que o juiz seja certo mesmo, José Divino? Você é o José Divino? Não conhecia, já viu? Não conhecia ele.
Se a gente vai falar isso que você me falou de Plus Adivino, não, aliás, eu ouvi o Zé Divino uma vez só, eu não conheço o Zé Divino. Agora, nós temos um programa que te mostra aqui o Zé Divino, até foi uma surpresa que eu tive e ter o prazer de dizer realmente, eu apliquei a justiça, eu acho que se realmente você fosse condenado, você teria um estigma em sua vida, porque eu tenho certeza absoluta, como eu disse no processo, você não fez aquilo por querer, aquilo foi um acidente. Eu tenho certeza que ficou marcada a vida toda você por isso aí, mas acho que Deus é muito grande, você deve saber que foi uma aprovação que você teve, né? Para a família foi feita a vontade de Maurício inocentar o amigo. Há muito tempo, Maurício não se comunica. A última notícia foi dada pelo próprio Chico Xavier. Ele estaria estudando engenharia elétrica no plano espiritual. Mas antes de se dedicar à nova tarefa, o jovem deixou, através de Chico Xavier, mensagens para confortar a família. Peça a meu Pai, para que o íntimo aceite a versão que forneci do acontecimento que me suprimiu o corpo físico. Não se procure culpa a ninguém. Tudo está encerrado em paz. E aqui nós ficamos com uma ideia, ilustrando com este caso, ficamos com uma ideia da importância do papel do médium, não é? E da clareza também que a mensagem nos traz, da identificação do espírito. A identificação do espírito é absolutamente clara, tão clara que passa por um juiz e por um grupo de pessoas que vão analisar a mensagem, neste caso, para inocentar o José Divino, portanto, aquele que a arma se tinha disparado. Vejam a clareza da identificação que o espírito utiliza e, ao mesmo tempo, também o papel tão importante do médium. Então, já no final, cada ser é um resultado das suas experiências de vida. Portanto, quando nós falamos aqui da identidade dos espíritos, nós estamos a falar da identidade de um espírito, em primeiro lugar, que teve uma determinada reencarnação, identifica-se com essa reencarnação e portanto, faz-se conhecido na sua mensagem nessa reencarnação que teve, mas cada um de nós é o resultado de diversas experiências de vida. Nós tivemos múltiplas e múltiplas existências e em cada uma das existências nós vamos encontrar uma personalidade. O ser, no seu processo evolutivo individual, reage de modo diferenciado ante as opções de vida, gerando personalidades únicas nas distintas etapas do processo evolutivo. Então vejam que quando um espírito se comunica-se trazendo uma determinada identidade, mas essa identidade é o resultado não só daquela reencarnação em que ele se identifica, mas a identidade que é um conjunto de diversas existências. Hoje eu chamo-me Paulo Henriques, reencarnei na Europa, sou português e desenvolvi determinadas características. Mas numa reencarnação anterior, há 2 ou 3 reencarnações anteriores, eu posso ter sido, por exemplo, um índio da América do Norte e com uma cultura completamente diferente. Mas isso poderá... E isto é uma hipótese, eu não estou a dizer que fui um índio da América do Norte, não é a minha fotografia, é apenas a ilustrar esta ideia. Aquilo que eu terei aprendido numa reencarnação como esta, irá desenvolver, ilustrar, aprofundar determinados sentidos na minha personalidade atual, mas que serão muito importantes também. Por exemplo, nos índios, a sensibilidade à natureza, a sensibilidade à espiritualidade na natureza, etc., terá a ser desenvolvida nestas circunstâncias. Nas circunstâncias atuais desenvolvem-se outras características, no futuro desenvolverão outras características e isso vai fazer com que a identidade do espírito se sublinhe. Então, quando te observas, como diz Emmanuel, quando te observas na verdadeira posição de criatura imortal, nascida de Deus, com estrutura original, de certo te habilitarás a compreender que o Criador te conferiu tarefas individuais que deves aceitar
por intransferíveis. Então, na nossa identidade, no desenvolvimento da nossa identidade, seja como médiuns que mais ostensivos, seja desenvolvendo aquilo que é a característica de qualquer um de nós, a característica mediúnica de qualquer um de nós, que é a intuição, devemos pensar que a nossa identidade deve ser entendida por nós como a identidade foi criada por Deus, que é única no universo. Qualquer um de nós desenvolve determinadas características na Terra e desenvolve determinadas tarefas na Terra que somente são executadas conforme nós as executamos. Nós deixamos uma marca da nossa identidade aqui na Terra, no progresso que possamos fazer para que também o progresso geral se possa realizar. Então, todas as tarefas que nós desenvolvemos, seja na família, seja no trabalho, seja no meio social onde nós possamos estar integrados, nós temos uma determinada individualidade que devemos aprimorar para bem desenvolver essas características, ligá-las a Deus, para que a nossa mediunidade seja cada vez mais ligada a Deus, seja cada vez mais ligada a Jesus. Então, aqui a identidade que trazíamos, este tópico da identidade dos espíritos, é realmente extremamente importante de ser estudada, principalmente nesta altura de fim de ciclo, porque nos deixa entender qual o papel do médium e qual a identidade e como identificar a identidade dos espíritos que se comunicam. E fica aqui estas orientações que o Paulo nos trouxe, tão valiosas para quem estuda a doutrina espírita e particularmente valioso para quem participa em reuniões mediúnicas, porque esta é uma aposta que todos precisamos de fazer. Às vezes estamos tão ansiosos de respostas, estamos com tantas dúvidas, tantas hesitações, como de resto o Paulo referiu no princípio, que gostaríamos muito que os espíritos nos viessem responder àquilo que são os nossos anseios, as nossas dúvidas, e quantas vezes nos viessem trazer a solução. Na verdade, nós não somos marionetas do mundo espiritual, nós somos criaturas inteligentes, com capacidades, com potencialidades, com discernimento, com todos os elementos necessários para tomar as nossas melhores decisões e, portanto, temos um livre-arbítrio para saber escolher. Claro que, conhecendo a realidade do mundo espiritual, será muito mais fácil fazer escolhas acertadas, não nos deixando levar pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade, enfim, por aquelas imperfeições da nossa alma que muitas vezes se apresentam e falam tão alto que nos levam a anular os recados recebidos através da intuição e a deixar falar mais alto aquelas imperfeições que ainda habitam na nossa alma. A identidade dos espíritos ficou aqui muito claro como ela é importante, como é necessário termos tanta cautela quando recebemos as mensagens do mundo espiritual, pela psicofonia ou pela psicografia, porque desse modo iremos ser cuidadosos no tratamento de uma doutrina que nos é tão valiosa e da oportunidade que Deus nos dá de conhecermos estando reencarnados e tendo esquecido o passado no processo da reencarnação, mas estando sempre ligados à espiritualidade e tendo sempre a oportunidade
de acertar nos vários momentos que a vida nos coloca, os vários desafios de cada instante. Então, ficamos aqui com o contributo que o Paulo nos trouxe para a nossa reflexão, para o nosso estudo, e eu vou repetir aquilo que ele disse, que é a importância do Livro dos Médiuns como um guia para todos aqueles que estudam a mediunidade, que vivem a mediunidade, que possuem uma mediunidade mais ostensiva, porque todos somos médiuns, e que precisamos todos desse conhecimento, dessa verdade, para nos libertarmos. Com esta lição de hoje, vamos então passar à parte final, ou seja, ao nosso agradecimento à espiritualidade, aos nossos amigos, aos nossos mentores, por uma vez mais aqui nos encontrarmos. E por termos a oportunidade de estudar a doutrina dos Espíritos, por termos a oportunidade concedida por Deus para nesta reencarnação a sermos tarefeiros na seara de Jesus, nos centros espírita. Agradecer as bênçãos que Deus nos dá nesta reencarnação, nos tem dado sempre, por termos a possibilidade de estar aqui, neste lar espírita, neste local que é um templo para as nossas almas, que é um hospital para tratar as nossas feridas das almas, que é uma escola onde temos sempre a oportunidade de aprender mais e mais. Aqui, neste lar que nós amamos tanto, a fraternidade espírita cristã. É um espaço tão especial para todos nós, onde sentimos esse envolvimento das almas amigas, dos espíritos que desde a primeira hora estão presentes, daquelas almas tão amigas e tão generosas que vieram antes de nós no processo da reencarnação, que nos acolheram, que nos ensinaram, que nos trouxeram os seus ensinamentos como almas mais velhas do que nós, velhas no sentido de mais sábias, de mais conhecedoras, que nos instruíram e orientaram e que permanecem hoje no plano espiritual, mas permanecem sempre junto de todos nós. E é a gratidão que existe nas nossas almas. É com essa imensa gratidão que aqui estamos, dando continuidade ao trabalho que se realiza neste lar. Hoje em condições particulares, mas levando aquilo que já conseguimos aprender a todos os nossos irmãos nos seus lares que nos acompanham. Estamos gratos, profundamente gratos, a todas as almas que estão connosco, que nos inspiram, que nos envolvem com o seu amor e o seu abraço, e que também elas estendem o seu amor, o seu carinho, a sua vibração a todos os nossos irmãos que nos seus lares continuam estudando a doutrina espírita, continuam mantendo essa ligação tão íntima com o estudo que aqui realizamos sempre. Essa ligação tão íntima com os trabalhadores espirituais deste lar. Muito obrigado, Senhor, por tantas bênçãos que recebemos. Só te queremos rogar que deixes sempre esse amor neste lar que nos acolhe, mas que o estendas esse amor e essa paz aos lares de todos os nossos irmãos que acompanham os nossos estudos, as nossas atividades, irradiando essa projeção espiritual a todos os lugares onde existe sofrimento,
onde existe a dor, onde existam lutas, batalhas, às vezes apenas no pensamento, mas batalhas verdadeiras de luta pelo bem fazer, pelo bem servir a Jesus, enquanto estamos na terra. Mas também, Senhor, irradia as tuas bênçãos de amor e paz a todos os nossos irmãos que, na condição de espíritos desencarnados, quantas vezes ainda em situação de aflição, de dor, de dúvida em relação à sua verdadeira situação, de espíritos desencarnados, que também eles possam, neste lar, sentir o aconchego, sentir o abraço, sentir a palavra amorosa dos seus bem-amados, para poderem caminhar para outros planos, onde vão estudar, onde vão preparar-se para novas reencarnações, com a alma mais serena, mais tranquila, mais fortalecida. Todos nós que aqui nos encontramos, no plano físico e no plano espiritual, te saudamos, Senhor, em profunda gratidão por tantas bênçãos.